Olá, boa noite a todos e todas. Vou aguardar uns minutinhos enquanto as pessoas estão chegando. E enquanto isso, para quem vai ver gravado, como eu sempre falo, né? Pode deixar os comentários aqui, que eu gosto de ler todos. E gosto muito de saber a opinião de vocês, o que vocês estão achando, o que vocês estão precisando pra gente falar, pra gente conversar, pra gente trocar ideia, né? Educar filhos não é uma tarefa fácil. Então, se a gente puder fazer juntos, melhor, né? Olá, Mai. Ei, Mai, tudo bem? Andréia, Carol, psicóloga, não entendi o nome que tá depois. Boa noite, gente. Tudo bem? Sejam muito bem-vindas. A gente vai falar hoje sobre as explosões emocionais das crianças. Muita gente me mandou mensagem dizendo: eu quero essa live, eu quero essa live. Todo mundo passando por isso, né? Eu passo aqui em casa também, com o meu de 4, né? Tá com 4 anos e 3 meses e tá numa fase de bastante explosões. Mas vamos lá. Eu queria primeiro fazer... A Cássia ficou rindo, né, Cássia? Eu queria primeiro fazer uma diferença bem rápida, que é assim, birra e as explosões, né? Birra, entre aspas. Todas são explosões emocionais. Mas eu quero trazer um pouco assim, a birra sendo da criança pequena que usa o corpo inteiro, né? Então é aquela explosão em que a criança se joga para trás, em que a criança parece que fica com as pernas mole, assim, né? A criança meio que cai, assim. Enfim, ela usa o corpo inteiro, né? E a explosão emocional, eu quero trazer daquelas crianças um pouco maiores, então vamos pegar aí de 3 anos para cima, que elas já não usam o corpo inteiro dessa maneira, de se jogar para trás ou de cair no chão, mas elas usam ainda o corpo, mas fazendo coisas pontuais, arremessando coisas. O avião. Arremessando coisas, ou batendo em alguém, ou batendo na mãe, no pai, quem estiver perto, né? Enfim, chutando alguma coisa, né? Quebrando as coisas, bem direcionada, assim, é uma ação do corpo já mais direcionada, né? E aí eu tô vendo aqui que vocês estão mandando as perguntas, podem mandando, e aí à medida que eu for conversando aqui com vocês, eu vou retomando para responder as perguntas, tá bom? 2 anos e 3 meses, há 2 semanas começou as explosões. Andréia, é bem comum, né, para essa idade. Na verdade, gente, as explosões emocionais, elas são comuns a vida inteira. Por quê? Porque as explosões emocionais nada mais são do que uma emoção muito intensa e que a criança é tomada por essa emoção, né? E a criança, como ainda não tem muitas camadas ali de filtros e de repressões, ou até de aprendizados de comportamentos socialmente adequados, elas são completamente tomadas, né? Nós, na vida adulta, também temos essas explosões, mas como a gente já tem essas camadas aí, a gente, de alguma maneira, consegue calar mais até, né? Reprimir mais até do que lidar de uma maneira mais consciente mesmo, né? Mas, enfim, tem gente que nem isso, né? Às vezes na vida adulta mesmo, tem quem tem aquelas explosões e que utiliza o corpo também, né? Joga coisa, quebra coisa, bate, né? Enfim. Bom, então, eu queria trazer esse conhecimento, assim, primeiro, né? De que as explosões emocionais das crianças
nada mais são do que emoções intensas que a criança vivencia e ela reage ali com os recursos que ela tem, que é o corpinho dela, né? Então, as birras, né, elas começam mais ou menos ali 9 meses, 1 aninho. Nos 2 aninhos elas se intensificam mais e isso acontece por um movimento importante, que é um movimento de individuação, né? Um movimento que a criança está fazendo ali com 2 anos, de se perceber como indivíduo, de se perceber como uma pessoa separada da mãe, separada do pai, que tem vontades, que tem quereres, né? E nesses momentos, um não, né? A frustração de algum desejo, de alguma vontade, é sentida com muita intensidade. Na verdade, a frustração é muito difícil até para nós adultos, né? Se você pegar e lembrar da última vez que você se frustrou, tenta lembrar como é que é um negócio, né, ruim de sentir e tal, e não é diferente com as crianças, né? E aí, gente, entender isso, que é normal, faz parte do desenvolvimento, né? Até porque aí com os 2 anos, a gente fala que isso intensifica, mas as explosões elas vão acontecer ainda por muito tempo, porque as crianças ainda não têm autocontrole ou autorregulação totalmente desenvolvidos. Isso vai se desenvolver mesmo lá para os 20 e poucos anos, vai ficar pronto, né? Lá para os 20 e poucos anos. Então, essas explosões elas ainda vão acontecer. E cada vez mais a criança está caminhando para essa individuação, para essa construção de quem ela é, do que ela quer, até onde ela pode ir, quais os limites dela mesma, os limites sociais, enfim, né? Então, isso vai acontecer mesmo, vez ou outra, né, ao longo da infância, né, e da adolescência, da vida adulta, enfim, mas falando especificamente da infância, tá? E aí, o que eu quero trazer para vocês? Primeiro, é muito importante que a gente se mantenha calmo quando acontecem as explosões, né? É claro que a gente não vai conseguir sempre manter a calma, né? E tudo bem também, porque nós também temos essas emoções, né? E às vezes um dia que a gente tá mais cansado, um dia que a gente também tá ali com alguma coisa remoendo, querendo sair para fora, e aí a criança tem uma explosão, a gente vai junto, né? Entra ali naquela mesma frequência da criança, e tudo bem, gente, né? Isso vai acontecer vez ou outra. O que eu quero trazer aqui de dica em relação a gente se manter calmo para que esse movimento da gente explodir também não seja constante, não seja sempre junto com as crianças, né? Porque como que elas vão aprender a se autorregular se a gente também não consegue se autorregular nunca, né? Então, e eu acho que pra gente conseguir se manter calmo nesse momento, são 2 chaves, assim, que a gente precisa virar, né? Uma chave é a chave intelectual, eu gosto de dizer como chave intelectual, que é essa chave da gente compreender, né? Compreender que faz parte, compreender que tudo bem também a criança sentir, né? Que ela vai sentir, isso não significa necessariamente sofrimento, porque as emoções, elas são igual às nuvens no céu, elas vêm e elas passam, né? Então, a criança sentir também não tem problema, né? Tudo bem que ela sinta, né? A gente não precisa querer arrancar esses sentimentos das crianças e nem calar, né? Tudo bem. E acho que é importante a gente compreender isso, né? Compreender essa questão do cérebro, de que elas ainda não têm essa função pronta, né? Então, ela só vai ter essa função de autorregulação, autocontrole, só quando o cérebro estiver completamente maduro, que é lá com 20 e poucos anos, né? Então, não tem como a gente exigir isso delas agora. Enfim, então esse entendimento intelectual, eu acho que ele é importante para ajudar a gente a se acalmar, a se manter calmo ali na hora, né? Não entrar na mesma frequência. E a outra virada de chave é uma virada de chave emocional,
que é quando a gente olha para o que essa explosão da criança desperta em mim, sabe? Porque muitas vezes a maneira que eu reajo à explosão da criança tem a ver com a minha história, tem a ver com a bagagem que eu trago, de crenças sobre o que é uma criança que tem uma birra, que faz uma birra, o que é uma criança que tem uma explosão emocional, como é a mãe de uma criança que faz birra, né? Porque muitas vezes, antes de ter filho, por exemplo, a gente culpa muito as mães, os pais, né? E fala, essa criança que tá fazendo essa birra é porque ela não tá sendo bem educada, essa mãe não tá sabendo educar, esse pai não tá sabendo educar, eles estão muito moles com essa criança, é por isso que essa criança tá fazendo birra. Então, essas crenças que a gente carrega, elas também interferem na hora que a nossa criança, na hora que o nosso filho ali na nossa frente está fazendo, né, uma birra, que não é fazendo no sentido proposital, tá tendo essa explosão, né? E um outro ponto é a gente se perguntar assim, como que era na minha infância? Eu tinha essas explosões? Se eu tinha essas explosões, como que os adultos lidavam com essas explosões? Se eu não tinha, por que que eu não tinha? Eu tinha vontade de ter? O que que eu guardava para mim? Qual era o nível do que eu precisava abrir mão para agradar, para ser amado, né? Porque sentir essas emoções, gente, todo mundo sente, né? Todo mundo sempre sentiu. Então, fazer essas perguntas também, elas são importantes para a gente achar ali um ponto que vai nos permitir nos separar do que está acontecendo com o nosso filho, sabe? E de entender assim, bom, isso que ele está vivendo é um processo dele e eu posso reagir diferente, né? Eu não preciso simplesmente entrar aqui no meu automático ou me deixar levar por tudo isso da minha bagagem para agir com ele, né? Então, para a gente se manter calmo nessa hora das explosões das crianças, a gente precisa aí essas duas viradas de chave, né? A intelectual de compreender que tudo bem, que isso faz parte, que são emoções normais, né? E ao mesmo tempo de compreender o que está dentro da gente que nos faz sentir também vontade de explodir junto, né? Achar aquilo muito absurdo, achar que aquilo não pode de jeito nenhum, enfim, tá bom? E aí, agora eu vou entrar com as dicas práticas, então, do que a gente faz. Então, estamos calmos, né? Ou às vezes nem tanto, mas estamos ali de frente para a criança que está tendo uma explosão emocional. Ou a birra, como eu coloquei aqui, dessa do corpo todo, tá se jogando para trás, ou essa explosão da criança maior que joga as coisas no chão, que bate na gente, que bate em outra pessoa, enfim, né? O que fazer então? Bom, primeira coisa, permitir sentir, né? Às vezes a gente quer de toda maneira arrancar aquilo, calar, né? Como se a criança não pudesse expressar, mas ela pode, né? O que a gente vai ensinar, que eu vou falar daqui a pouco, é recursos para ela expressar de uma maneira mais saudável. Mas tudo bem ela sentir, né? Então, permita que ela sinta, né? Isso não é sofrimento. Isso é uma emoção que veio e que vai. Aí, a segunda coisa é não permitir que a criança se machuque, que ela machuque outra pessoa, que ela destrua o ambiente, né? Então, isso é importante. E aí, como que pode fazer isso? Para ela não se machucar, então se ela tá se jogando, né? O corpinho dela tá mole, aquela coisa toda, ou tá se esticando, ou tá se debatendo, a gente colocá-la num lugar que ela não vá se machucar, num lugar macio, né? Proteger para ela não bater a cabeça, se tá na rua, conter num abraço, no colo, né? Mesmo que ela vá, né, se debater mais, mas a gente não pode deixar ela se machucar, né? Não dá pra gente querer ensiná-la a lidar com a raiva dela, deixando com que ela se machuque, para ela aprender a não ter essa reação mais,
tá, gente? Isso é assim, a gente apelar para uma questão de sobrevivência, porque aí se a criança vê que ela quase se machucou, ela não faz mais, não é porque ela aprendeu a lidar com a raiva, é para sobreviver, é só um comportamento de sobrevivência, né? Então isso não ensina verdadeiramente a lidar com o que ela está sentindo. Então, não deixar ela se machucar, e se ela vem para bater em você, se ela vai para bater em alguém, segurar o bracinho mesmo e dizer, eu não vou deixar, e dizer, né? Eu não vou deixar você me bater, eu não vou deixar você bater no seu amigo, eu não vou deixar você bater no seu irmão. Aqui em casa a gente não bate, mas poucas palavras, né? Mais agir do que mais agir do que falar, né? Então, eu seguro ali o bracinho, não vou deixar você me bater, sabe? Assim, com firmeza e gentileza, mas não deixar mesmo que ela, né, agrida ninguém nesse momento. E mesma coisa de quebrar as coisas, né? Se ela tá quebrando, se ela tá jogando as coisas no chão que podem quebrar, você retira ali, né? Se antecipa, percebe o que ela vai pegar e tira do alcance dela. Ou mostra para ela o que ela pode jogar, né? Aqui em casa eu faço muito isso. Às vezes ele vai para pegar alguma coisa, um brinquedo, né? O que tá perto para pegar, e aí eu me antecipo, coloco uma almofada e falo, almofada você pode jogar, né? Então você também fazer esse intermédio ali na hora para que ela não quebre as coisas, né? Gente, e eu tô dizendo de ferramentas respeitosas, né? Que respeitem a integridade da criança e respeitem que aquilo que ela ainda está aprendendo, né? Que respeite o desenvolvimento dela, né? Porque eu posso brigar, colocar de castigo, bater. Poder você até pode, né? Mas o que isso está ensinando verdadeiramente a lidar com a raiva, sabe? O que isso está ajudando essa criança a viver socialmente, né? Se ela está sofrendo de mais violência dentro de um caos que ela já está, né? E que ela precisa de ajuda e não de mais lenha na fogueira, né? Bom, uma outra coisa que você pode fazer na hora ali da explosão é ajudar a acalmar, se a criança permite, né? Então aqui a Érica colocou, e quando a criança não aceita contato, tudo bem, respeita isso, né? Tem criança que aceita o abraço nessa hora, tem criança que não. Então, tudo bem, né? A gente respeita aquilo que a criança permite ali na hora, né? E aí a gente pode tentar ajudar a acalmar de várias maneiras. O abraço é uma, mas se ela não aceita, a gente pode sugerir, respira fundo, né? Se a criança naquela hora não está conseguindo processar nada, que é o mais comum, porque nessa hora não há mesmo raciocínio, né? Você só respeita o espaço dela e permite que ela coloque para fora, né? Nessa hora, na hora lá, né, que a criança está tendo a explosão, você pode sugerir algum recurso para ela se acalmar, mas vai funcionar mais se você já tiver falado nisso antes da explosão, né? Nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas ali na hora, às vezes você pode sugerir isso, respira fundo, né? Ou bate palma, sabe, assim, sugere ali na hora, pula, vamos pular, sei lá, alguma coisa, principalmente que movimente o corpo, isso ajuda muito na autorregulação. Então, faz ali o que vier na sua cabeça na hora e tal, ou que você já tiver falado antes, preparado antes, junto com a criança, para lembrá-la, né, do que ela pode fazer ali, sentindo tudo aquilo que ela está sentindo, né? Esses recursos de autorregulação, eles vão funcionar com a criança maiorzinha, né? Então, à medida que ela vai crescendo, que a gente consegue mais introduzir esses recursos de autorregulação, né? Para que ela lembre e utilize, né?
E um ponto importante, gente, nessa hora não há raciocínio, não tem como a gente querer ensinar nada nessa hora, é falar o mínimo possível. Porque quanto mais a gente fala, mais lenha na fogueira da raiva da criança a gente joga. Então, fala o mínimo possível, né? Aquilo que eu já falei de segurar o bracinho se precisar, aqui em mim você não vai bater, no seu irmão você não vai bater, não vou deixar você jogar essas coisas, sabe? Assim, poucas palavras, né? Porque não adianta muito. Não adianta ficar falando na cabeça da criança nesse momento. Ela não tá ouvindo, ela não tá apta, o cérebro dela não tá apto para ouvir, né? Bom, e aí, o que fazer então entre uma explosão e outra, né? Então a criança já teve uma explosão e aí você começa a pensar assim, então como que eu vou ensinar para essa criança recursos para ela se autorregular na hora da explosão? E aí, quais são esses recursos que a gente pode ensinar para a criança? O cantinho da calma, né? O cantinho da calma é aquela ferramenta da disciplina positiva em que a gente monta junto com a criança um cantinho que tenham coisas que ela gosta de fazer, coisas que a tranquilizam, para que ela possa ir nesses momentos. Então você monta o cantinho com ela, escolhe junto com ela um nome para esse cantinho, o que vai ter lá, e você explica que na hora que ela tiver muito nervosa, muito brava, ela pode ir para esse cantinho. E aí, na hora da explosão, você só lembra, quer ir pro seu cantinho? E é um convite, tá, gente? Sempre lembrando que é um convite. Porque se nesse momento soar como uma punição, também é mais lenha na fogueira, né? E aí, todos os outros recursos você pode combinar antes, né? Tem a roda da escolha da raiva, que eu já falei aqui em outra live. A roda da escolha da raiva você monta junto com a criança, né? Faz um desenho como se fosse uma roda ou uma pizza, né? Ali divide em várias fatias e junto com ela você vai construindo o que ela acha que ela pode usar na hora da raiva para ajudá-la a acalmar ou a liberar essa raiva, né? Enfim. E aí você constrói junto com ela. Por que é importante construir com ela? Porque tem muito mais chance dela usar no momento da raiva, porque ela sabe que ela participou daquilo, né? E aí você vai sugerindo também para ela esses recursos, se ela não souber, né? Você quer beber água? Você quer correr parado no lugar? Você quer encher o balão? Encher o balão também é uma ferramenta muito boa para esse momento de autorregulação. Você quer respirar fundo? Você quer contar até 10? Né? Enfim. Você quer desenhar raiva? E aí você monta essa roda da escolha. E na hora da explosão, a mesma coisa. Você deixa ela à vista, você só lembra. Quer escolher alguma coisa da roda para você fazer? Né? Firme, gentil e breve, né? Naquela hora. Da mesma forma, você pode combinar antes também, assim, filha, olha, filho, quando você fica bravo, né? Você fica com raiva, você quer bater na mamãe, ou você quer jogar as coisas no chão, o que você acha que você pode fazer? E aí, só numa conversa mesmo, olha, o que você acha então de você bater na almofada, de você rugir como um leão? E aí conversa com a criança. E o que ela escolher, o que ela topar, você fala, então tá, posso te lembrar na hora da explosão? Né? E aí, lembrando que esses recursos, crianças mais ou menos a partir de 4 anos que a gente já consegue usar, né? E aí na hora você lembra, filha, ruge, sabe? Filha, pula, é o que combinou, né? Mas ali é só um lembrete para a criança, para ela tentar fazer ao invés de bater, de jogar as coisas no chão, enfim, né? E lembrando, gente, que esse aprendizado das emoções, ele é um aprendizado longo, né? Ele é um aprendizado que precisa persistência, né? Então, não é da primeira vez que necessariamente a criança vai conseguir utilizar o recurso e vai se acalmar. Mas tudo bem, na segunda vez a gente tenta de novo, na terceira, na quarta, na quinta, sabe? Porque é o aprendizado por repetição mesmo, porque não é fácil lidar com as emoções, né? A gente sabe por experiência própria. Então, a gente
vai insistindo, que uma hora isso introjeta, tá? Outra coisa que você pode fazer entre as explosões, né? Dizer para a criança, olha, eu acredito que você consegue lidar com sua raiva de uma maneira diferente, eu confio em você, que você pode usar desses recursos que a gente está pensando juntos aqui, né? E aí, passou a explosão, ela conseguiu usar, na vez que ela conseguiu usar, você celebrar junto com ela depois, né? Olha, eu sabia que você conseguia, né? Eu sabia que era possível, né? Que legal. Porque realmente não é fácil, né, gente? Então, é celebrar junto com a criança cada passo, né? Eu consegui dessa vez, da outra não consegui, tudo bem também não ter conseguido, né? Mas eu acredito que você consegue, que você pode, né? É uma maneira de encorajar a criança, né? E dizer que você acredita mesmo, porque... e aí é importante, gente, que não é um acreditar no sentido da gente estar cobrando da criança o que ela não pode dar, né? É no sentido assim, olha, eu sei que tá difícil para você, mas eu acredito que uma hora você vai conseguir, né? No sentido de encorajar mesmo, não de cobrar, fazer uma exigência de uma coisa impossível, irreal, né? E aí, gente, tem um outro ponto que é muito importante também. Se você perceber que a criança está tendo muitas explosões, que a coisa está mais frequente, né, que está assim, saindo um pouco ali do comum dela, né, daquela criança, você observar o que pode estar por trás daquela explosão, né? Ou às vezes é um dia que ela está explodindo mais, o que pode estar por trás dessa explosão, né? Ela dormiu bem, ela está com fome, aconteceu alguma situação na escola, aconteceu alguma situação comigo, né? Com a mãe, com o pai, com os avós, enfim, né? A gente tentar entender o que está por trás daquelas explosões, porque quando a gente entende o que está por trás, a gente age na causa. E agir na causa possibilita que essas explosões diminuam a frequência, né? Então, mudou a rotina, né? O que eu percebi recentemente aqui na minha casa? Eu mudei a minha rotina de trabalho. E aí, isso foi no ano passado. E eu percebi como que eu, um dia da semana, chegar em casa, depois que ele já dormiu, e aí começou a acontecer em alguns dias da semana, a gente passa a manhã juntos, depois ele vai para a escola. E alguns dias da semana eu estava chegando depois que ele dormiu. Por mais que ele ficasse com o pai e, né, tudo tranquilo e tal, eu percebia que as explosões estavam mais intensas e que possivelmente era, de alguma maneira, ele não estava conseguindo processar essa minha ausência, né? E então, quando eu percebi isso, eu pude lidar com isso, né? Validar o sentimento dele, dizer que eu entendia que ele estava chateado com a mamãe, porque a mamãe estava trabalhando mais, né? Que tudo bem que ele estivesse chateado, eu compreendia, né? Não necessariamente eu preciso até dizer para ele, olha, então eu não vou mais, né? Porque não é isso, né? A gente também tem os nossos projetos, mas de eu poder, às vezes, fazer um ajuste, né? Esse ano mesmo, eu já até conversei com alguns pacientes meus de fazer esse ajuste, né? E atender à noite no consultório uma vez na semana só, né? Para poder conseguir chegar em casa antes dele dormir, né? Então, ou seja, quando é possível fazer alguns ajustes, a gente vai fazer. Quando não é, a gente vai validar o sentimento, vai compreender, vai dizer para a criança que compreende, vai ouvir o que ela tem a dizer, né? E aí isso serve para inúmeras situações, né? Assim, mas o que está por trás? O que pode estar por trás dessas explosões dessa criança? Né? E aí a gente agir na causa. Quando a gente age na causa, né? Geralmente essas explosões tendem a diminuir e voltar para a frequência normal, normal da idade, né? Vamos dizer assim. Um outro ponto que é muito importante, que também ajuda na diminuição das explosões, é a conexão, né? A gente se conectar com a criança, o quanto a gente puder,
né? Separar um tempo diariamente para brincar com essa criança, para olhar no olhinho dela, para estar disponível para ela, né? Para vocês terem uma ideia, a Jen Nelson conta no livro Disciplina Positiva que ela sugere 20 minutos, 30 minutos por dia, né? Às vezes menos, 20 minutos mesmo, 10 a 20 minutos, e às vezes os pais não têm esse tempo para dedicar para a criança. Gente, olha que loucura! É nosso filho, né? A gente quis ou não, mas enfim, a gente gerou, a gente tem essa responsabilidade na mão. E a gente não ter 10 minutos, 20 minutos num dia inteiro de 24 horas para se dedicar e estar disponível para a criança, sabe? Então, buscar essa conexão, aumentar essa conexão, né? Brincar mais com a criança, ou se não gosta de brincar, convidá-la para fazer alguma coisa junto, alguma coisa que você gosta, cozinhar, dançar, cantar, sei lá, ir no supermercado, não sei, né? Alguma coisa que faça sentido aí para você, mas que você possa criar essa conexão. Quanto mais conectadas as crianças se sentem, isso também ajuda a regular as emoções, né? Ajuda a que essas explosões não sejam tão frequentes e não venham tanto, né? Faz sentido, gente, para vocês? Né? Até agora, né? Tá fazendo sentido aí? Vão me mandando aqui as perguntas, que daqui a pouco eu volto também para respondê-las, tá? Ei, Renata! Beijo! Eu queria também ensinar para vocês um exercício de conexão que eu acho fantástico, que eu acho muito poderoso, que é o seguinte: percebeu que tá difícil para a criança, ela tá explodindo muito, ela tá, né, tá muito frequente, então alguma coisa está acontecendo, né? E um exercício de conexão que eu gosto muito é na hora de dormir. Você tá colocando a criança para dormir, você para, olha para ela, olha no olhinho dela assim, né, e fala: filho, filha, eu vejo você, sabe? E falar assim, lá de dentro, eu vejo você. Mesmo que isso não esteja acontecendo realmente, quando você começa a fazer esse exercício de falar para a criança toda noite isso, no mínimo, na hora que você está falando, você está vendo. E a criança está sentindo o que você está vendo. E esse exercício te ajuda a olhar mais, sabe? A olhar com olhos de ver essa criança. E a minha sugestão é que você faça por diversas noites seguidas, pelo menos um mês, vamos falar assim, né? E aí você observa os efeitos desse exercício. Eu acho ele maravilhoso, né? E eu passo muito isso no consultório mesmo para as mães, né? E aí quero compartilhar aqui com vocês também. Espero que vocês gostem e pratiquem e vejam os resultados. Eu acho que vale a pena, né? E lembrando que resultado, quando a gente está falando de criança e de ser humano, né, não é um resultado matemático, mas é um resultado no sentir, no fluir, né? É um resultado na leveza que a gente sente mais, né? Nas explosões que se tornam menos intensas ou menos frequentes, enfim, tá bom? Bom, e aí eu queria dizer também o seguinte: se de alguma maneira essas explosões estiverem muito intensas, estiver atrapalhando a criança, né? Ou mesmo se não tá nem atrapalhando, mas você tá sentindo que aquilo não tá legal, que você tá tendo dificuldade de lidar, procura um psicólogo infantil, né? Vale a pena, né? Crianças aí a partir dos 3 aninhos, principalmente, né? Já dá para levar no psicólogo infantil e o psicólogo fazer algum trabalho nesse sentido, em relação às emoções, né? Mas lembrando que o psicólogo não trabalha sozinho com a criança, né? É importante também os pais olharem para o que está acontecendo, questionarem ali algumas questões familiares, prática de educação, enfim, né? Porque o psicólogo não faz milagre nenhum sozinho, né? Os pais são muito parceiros e precisam ser, nesse momento,
que precisa levar para terapia, tá bom? A Sossô, né, perguntou aqui, pode repetir? Não entendi o que é para falar e o porquê. É um exercício de conexão, você olhar no olhinho da criança na hora que você vai colocá-la para dormir e falar, eu vejo você, tá bom? Pelo menos aí por uns 30 dias, né? Gente, e aí, antes de eu fechar a minha parte aqui, que eu queria trazer para vocês, também trazer umas perguntas para vocês refletirem, que é assim, será que tem algo nesse sistema familiar que está precisando ser colocado para fora e a criança está fazendo esse papel, sabe? De explodir e colocar para fora o que precisa ser colocado nesse sistema familiar? Ou ainda, o que a mãe, o que o pai tá precisando colocar para fora? Ou tá contendo, tá guardando ali, principalmente em relação às emoções que a criança tá sentindo e ela tá fazendo isso por você, sabe? São questões muito importantes da gente refletir também, né? Porque é muito mais fácil a gente jogar só a culpa para a criança, né? É ela que está explodindo, é ela que tem algum problema, né? É ela que está muito difícil, né? Só que as crianças, elas são muito conectadas com a gente, com a mãe, com o pai. Então, elas podem sim estar trazendo coisas que são nossas, que são do nosso sistema familiar, né? Para nos ajudar, para que a gente possa olhar para isso. Então, ficam essas reflexões também para vocês fazerem, tá bom? Bem, fez sentido para vocês? Lindo isso! Ótima reflexão, que bom, gente. Deixa eu voltar aqui então nas perguntas, ó. Como eu faço para minha filha de 4 anos parar de bater em mim quando ela é contrariada? Desde pequenininha eu coloco ela no cantinho do pensamento, mas não tá dando certo. Cássia, não tá dando certo porque o cantinho do pensamento não faz ela pensar no comportamento dela. Faz ela só ficar com raiva de você. Ou pensar no que você fez, né? O que acontece? A criança tá batendo porque ela tá tomada por uma emoção intensa, né? Foi o que a gente falou no início. Então, o que você precisa fazer é ensinar recursos adequados para ela lidar com o que ela está sentindo. Então, na hora você pode segurar o bracinho e dizer, não vou deixar você me bater, bate aqui nessa almofada, mostra para ela, por exemplo, bate aqui nessa almofada, bate aqui na sua cama, bate no chão, né? Também é uma possibilidade, dá tapa assim no chão, né? Enfim, você mostrar para ela como ela pode direcionar essa raiva dela, né? E entre uma explosão e outra, foi o que a gente falou aqui, ensinar recursos de autorregulação, né? A live vai ficar salva, depois também, se você não tiver visto, você pode ver com calma, que aí eu trouxe algumas sugestões, tá bom? Vamos ver o que mais. Não acredito só em qualidade de tempo, criança precisa de quantidade de tempo, sim. Mariri. Eu também acredito, sabe? Em quantidade de tempo, também, né? Quantidade de tempo sem qualidade também não adianta muito, né? Mas eu acredito também que é qualidade e quantidade. Mas olha para você ver, né? Que coisa, que às vezes nem 20 minutos os pais conseguem ter com as crianças, né? Não é muito louco isso? A gente não precisa mesmo repensar todo esse sistema que a gente vive, que exige que se trabalhe tanto, que se trabalhe tanto para consumir tanto, né? Que se precise ter o tempo todo ocupado, tanta tarefa, tanta tecnologia, ocupar o tempo, né, com tanta tecnologia. Enfim, a gente tem muita coisa para repensar, né? Vamos lá. Precisamos priorizar os nossos filhos. Colocar carinhas impressas de diferentes emoções.
A Érica tá perguntando aqui, ó, o pote das emoções... Pera aí, gente, deixa eu só esperar o avião passar. Senão vocês não me escutam direito. Ó, a Érica tá perguntando assim, o pote das emoções funciona com crianças de 3 anos? Colocar carinhas impressas de diferentes emoções. Érica, eu não conheço o pote das emoções, mas quanto antes a gente começar a falar das emoções com as crianças, mostrar as carinhas, reconhecer as emoções, melhor, né? As crianças até 3 aninhos, elas não vão conseguir apreender muito esses recursos, né? Mas também não impede de você já ir ensinando de alguma maneira, porque aquilo ela já vai se acostumando àquele vocabulário, ela já vai se acostumando com aquele repertório, né? Então, com 3 aninhos, né, já dá para fazer tranquilo, sem a expectativa de que a criança, a gente ensinou, acabou, ela vai aprender e não vai mais, nunca mais ter nenhuma explosão, não é isso, né? Com a expectativa dentro da realidade. Vamos ver o que mais. Preciso de recurso para o adulto também. Arquiteta. Arquiteta. A gente precisa de recurso para nós também, né? E esses recursos para as crianças servem para nós, né? A gente pode também fazer a roda da escolha da raiva para nós, fazer o cantinho da calma para nós. Pensar antes, quando a gente estiver calmo, que recurso a gente quer usar, para a gente tentar lembrar na hora, né? Ou deixar ele anotado em algum lugar visível, para a gente se lembrar também, ter esse lembrete, né? E conseguir fazer, que é difícil mesmo, né? Para nós, inclusive. E quando a criança não aceita contato, né? A Érica perguntou, já tinha respondido. Se ela não aceita contato, a gente respeita, né? Respeita o espaço dela, o tempo dela. Às vezes, gente, tem gente que me pergunta assim: mas demora demais meu filho para acabar a explosão dele. Gente, cada criança vai ter um tempo das emoções, né? Um tempo para a emoção cumprir ali o caminho dela, né? De percorrer e ir embora. Né? Então, não tem muito assim o que a gente fazer. Mas tá muito tempo. Muito tempo com base em quê também? Qual o parâmetro, né? Que a gente acha que uma crise, uma explosão emocional tem que durar 1 minuto, né? E a gente vai sempre achar que uma crise é longa mesmo. Né? Então, soltem um pouco essa coisa do tempo, sabe? Assim, cada criança vai ter um tempo de voltar pro eixo, né? Meu bebê de 1 ano e 2 meses tá batendo, o que fazer? Danúbia, eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube exatamente sobre crianças que batem nos pais, crianças pequenas que batem nos pais. Dá um pulo lá que vai dar pra você ver, é uma live inteira só falando disso, acho que vai te ajudar, tá? Não pode ser contrariada e grita, chora, fica muito nervosa. Confesso que tem horas que não sei o que fazer, pois ela não aceita o contato. Érica, eu sei como é que é. Às vezes a gente fica perdido mesmo, por isso também essa live, né? Ela vai ficar salva. Quem quiser rever, anotar aí as dicas, né? E a contrariedade para as crianças é difícil mesmo, para nós também né? Mas para as crianças é mais intenso que elas sentem, a frustração, é um negócio difícil de sentir, né? Então, proporcionalmente, a criança é contrariada numa coisa que para nós é bobo, para elas é importante, faz parte das experiências dela, do que ela vivencia no dia a dia, né? Vamos ver o que mais. Minha menina tem 2 anos e 3 meses, há 2 semanas começou com as explosões, foi o que eu tinha lido lá no início, né? Com 2 anos, geralmente intensifica um pouco essas explosões, que são as chamadas birras, né? Eu coloco sempre entre aspas. Enfim, então, aqui acabaram as perguntas. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui agora, mais recente. Faz bem colocar música estilo mantra para a criança ouvir quando dormir, para acalmar ou estimular alguma coisa, como inteligência e tal? Olha, eu acho que essas músicas sempre fazem bem, né? Então, eu acho que independente do objetivo, né? Música é um negócio que mexe com o corpo inteiro, né? A música, ela penetra nas células da gente. Então,
utilizar de música, eu acho que é sempre positivo, né? Você tem alguma dica especial para duas crianças de idades diferentes? Isso tem gerado estresse no maior. 6 e 1 ano e meio. Olha, é sempre validar o que o maior está sentindo, respeitar o espaço do maior, né? A Elisama tem um material muito bom sobre irmãos, que vale a pena, né? Porque, bom, realmente é mais difícil lidar quando são dois, e aí você vai precisar encontrar suas estratégias para você se manter calma nesses momentos, né? Tem uma coisa, gente, também que é importante, assim, se a gente não tá dando conta, sai de cena, sabe? Tá difícil para nós ali naquele momento, sai de cena, deixa a criança ter a explosão dela, depois que você se acalmar, você volta, né? Se não tiver nenhum perigo para a criança, né, principalmente ali de 1 ano e meio, por exemplo, sai de perto, espera, se acalma e volta. Mas com duas crianças, sempre é importante a gente respeitar o espaço de ambas, né? Minha filha, quando explode, começa a bater nas coisas e fazer cara de raiva. Porque ela tá com raiva mesmo, né? E bater nas coisas é uma das reações mesmo, né? E aí a gente ensinar o que fazer, aonde pode bater, né? Direciona aonde pode bater. Criança vítima de abuso sexual pode ser um dos motivos de não aceitar a repreensão da mãe? Nossa, é tão delicado, né? Tem várias coisas aí no meio, né? Se tem qualquer suspeita de abuso sexual, é importante procurar ajuda, né? Ela pode não aceitar a repreensão da mãe por N motivos, porque ninguém gosta de repreensão também, né? Ninguém gosta de ser repreendido, ninguém gosta de ser chamada atenção, né? Então, não necessariamente pode ser por isso também, né? Meu filho de 3 anos está cuspindo, tem achado graça nisso. Já conversei com ele sobre isso, aprendeu com o primo nas férias. Mostra pra ele aonde ele pode cuspir, leva ele na pia e fala, aqui pode cuspir. Nas pessoas, não, né? Principalmente 3 anos, ele tá aprendendo, ele não sabe que cuspir é feio socialmente, né? Vamos dizer assim. Então, leva ele e fala assim, ó, pode cuspir aqui. Aqui é o único lugar que pode. Nenhum outro lugar mais, né? Vão treinar cuspir? Vão, sabe? Se tá cuspindo muito, chama. Vamos treinar? Vamos nós dois? Então, nós dois vamos cuspir. Enfim. Por quê? Porque ele gasta, sabe? Ele tá descobrindo aquilo, ele gasta a vontade dele de cuspir e às vezes ele nem cospe mais, né? Andréia, muito boa sua live. Que bom, Andréia. Obrigada. Tento fazer pergunta, mas não envia. Ah, que pena. Obrigada pela contribuição. Obrigada também, Andréia. Opa, minha bebê de 18 meses está tendo crise de ciúme da irmã de 6 anos. Como faço? Será que é ciúme mesmo? Tenta entender melhor o que está acontecendo entre elas. Se você está conseguindo respeitar o espaço de uma, respeitar o espaço da outra. Tenta dar atenção para uma, para outra, ter um tempo aí especial, sozinho com uma, com outra. Mas, Mayra, é difícil mesmo, né? Com 2 os desafios aumentam, né? Tem muito material bom sobre irmãos da Elisama Santos, da Renata que estava aqui com a gente, psicologia maternal. Então, vale a pena aprofundar também nesses conteúdos de irmãos. Pai super calma ou estressada, ela pode criar aversão a mim? Olha, não pensa nisso, Carol, assim, né? A criança, ela aprende a lidar com a mãe e com o pai que tem, sabe? O que você pode fazer é tentar achar os seus gatilhos, por que você é tão estressada, ou por que você tá tão estressado, o que te faz explodir, sabe? Olhar pra você, porque viver estressada também é ruim pra gente mesmo, né? Então, olhar pra você para buscar essas respostas aí dentro, né? Aqui, quando eu tento sair de perto, vem correndo e chorando atrás de mim. Isso acontece também. E aí você percebe o que você dá conta, às vezes sentar no chão, fechar o olho, sabe? Eu já fiz isso, assim, não tava dando conta. Se eu reagisse, ia ser uma reação ruim, eu já
Sentei do lado, fechei o olho, fiquei assim, ó, com a boca fechada, travando os dentes e tentando respirar, tentando de alguma maneira, sabe, esperar o que eu tava sentindo passar também, pra depois lidar, né? Minha bebê bate na irmã de 6 anos e a puxa do meu colo. Não deixa ela bater, né? Segura a mãozinha, ó, não pode bater na irmã, né? Bate aqui, ó, se ela tiver com raiva, né? Bate aqui, não pode bater na irmã. Puxar do colo, né? Vem cá, senta no meu colinho também. Ou então, olha, cada hora vai ser uma no colinho, agora é ela, daqui a pouco é você. Enfim, bebê também não entende muito isso, né? Então, tenta revezar esse colinho, ou fazer um colinho para as duas. Enfim, deixar para dar o colinho para a mais velha quando a mais nova não estiver perto, né? Ensinando aonde bater quando crescer pode se tornar um problema? Não. Sabe por quê? Ama. Por que que não? Porque você está dizendo aonde pode bater, um lugar permitido para bater. Então a criança pode, até na vida adulta, sei lá, ela aprendeu a bater na almofada, ótimo. Na vida adulta, de repente, ela vai lá e dá um soco na almofada, ok. Na almofada, tudo bem, ela não pode dar esse soco em ninguém, percebe? E quando a gente aprende, ensina a reprimir, é muito mais fácil sair esse soco em alguém numa explosão incontrolável, sabe? Acredito que dou tempo tanto individual quanto as duas juntas. Tenho, graças a Deus, bastante tempo. Ah, que bom, Mayra. Então, talvez dá uma olhada na relação das duas, como é que tá sendo, como é que vocês aí na sua casa têm conduzido, e dar uma aprofundada em material sobre irmãos mesmo. Acho que pode te ajudar. Eu faço e ele fica bravo. Rosemary, perdi a parte que você falou isso, que você faz e ele fica bravo. Às vezes a gente tenta intervir de alguma maneira e a criança fica brava. E assim, tudo bem ela ficar brava, e aí se você achou que não foi legal, na próxima você não faz, ou né, se cala ali na hora, enfim, né? Sentam as duas e o bebê fica empurrando a maior, que fica bem brava. Nossa, a coisa tá complicada, né? Bom, gente, então daqui a pouco o Instagram já finaliza a live. Quero agradecer muito a participação de vocês. Espero que tenha sido útil, que tenha ajudado, trazido boas ideias para vocês, boas reflexões. Me mandem aqui, me contem o que vocês acharam. Também sugestões do que vocês querem ouvir aqui, querem que eu traga, tá bom? A Rose falou, ele fica bravo se você fecha os olhos, né? Bom, mas a gente faz o que a gente dá conta, né, Rose? Então, obrigada, Mayra. Gente, um abraço, boa noite, vou deixar a live salva e vou subir pro YouTube também, tá bom? Ei, Ju! Beijos. Beijo. Até a próxima.